Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professor Daniel. Seja bem-vindo à nossa rede. Bom dia, obrigado. É muito prazer recebê-lo aqui para falar um pouquinho para o nosso público. Essa semana que é toda voltada para o brincar, é uma ação que já acontece em nossa rede há bastante tempo, e esse ano, por conta da pandemia, nós estamos fazendo de forma remota. E pensamos com muito carinho essa formação para que pudéssemos dialogar um pouquinho com a nossa rede sobre esses tempos de pandemia. Então, seja muito bem-vindo, espero que o público goste do seu tema. Apresentando Daniel Kreuger, ele é doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela UFRJ, professor de Educação Física da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, atua na Escola Municipal Minas Gerais, que fica na 2ª CRE, também já atuou como professor de Educação Física do Colégio CAP, o Colégio de Aplicação da UFRJ, em relação ao estágio supervisionado dos alunos da graduação, e é membro do Laboratório de Oportunidades Educacionais, o LAPOP. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer muito a presença, queria agradecer ao convite, né, que me foi estendido, né, como a Marlis comentou, o professor Tiago, a professora Mariane, que receberam, né, que são os coordenadores do laboratório, que receberam o convite e estenderam, porque eu trabalho junto da pesquisa, né, quem esteve na terça-feira, imagino que vocês todos tiveram, né, não sei se teve alguém aqui que não teve, mas nós estamos trabalhando num projeto longo, né, longitudinal já há algum tempo, e eu vou apresentar um pedacinho desse projeto, né, um tema que eu considero que é muito importante, especificamente para a educação infantil, que é a parte do desenvolvimento motor. Então, e além disso, eu tenho uma proposta, né, enfim, depois de discutir com a Marlis, né, como eu sou professor da rede aqui do Rio, e eu tenho vivido, né, assim como vocês, um pouco assim como todas as professoras e professores, um pouco destes desafios do ensino remoto, né, tento trazer uma discussão do que eu tive de experiência na minha escola, né, e talvez com outros colegas, para entender o momento de vocês, no que talvez eu poderia ser útil. Eu acho que essa discussão, ao final, vai ser bem interessante. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Eu queria, antes, pedir já desculpas de antemão, porque eu moro próximo ao aeroporto, então, frequentemente, passam os aviões, faz muito barulho, aí eu vou tentar fechar o áudio um pouquinho quando isso acontecer, e para que não atrapalhe muito. Vamos ver. Vocês conseguem ver a minha tela? Já está compartilhando? Eu agora perdi o contato com vocês, então não consigo ver nenhuma reação. Sim? Está compartilhando, sim. Beleza. Então, agora eu vou botar em tela cheia. Legal. Então, nosso tema aqui hoje, que eu escolhi, né, foi desenvolvimento infantil, atividade física e esses desafios, né, durante o distanciamento físico, né. Eu gosto de utilizar essa expressão de distanciamento físico, porque, apesar de as pessoas utilizarem muito o distanciamento social, mas veja, nós estamos aqui eu não estou vendo o número agora, mas quase 60 pessoas, então, socialmente, nós estamos unidos. O que nós precisamos mesmo, né, como uma das medidas sanitárias, é o distanciamento físico, né? Então, esse talvez seja o nosso maior desafio. Eu acho que o Tiago explicou bem, né, para quem teve na terça-feira, sobre uma ideia do projeto, né, que a gente vem desenvolvendo. E aí, quando eu falo de desenvolvimento infantil, né, é importante que a gente entenda o que a gente considera, né, enfim, o desenvolvimento infantil em algumas dimensões, né? Classicamente, historicamente, você tem a taxonomia de Bloom, mas tem outros diversos autores que costumam trabalhar, né, nessas dimensões
em torno da dimensão cognitiva, afetiva e psicomotora, ora com outros nomes, né? Então, pode ser somente motora, ou não é afetiva, é socioemocional, ou não é dimensão motora, é dimensão física. Alguns autores trazem dimensões psicossociais, mas entender que são múltiplas facetas, né, da dimensão infantil, né? E dentro, né, da minha área, né, como eu vou explorar mais a questão motora, eu tenho feito estudos em torno do desenvolvimento motor e afetivo. Não é algo que eu vou apresentar agora, é algo que, na verdade, está mais incipiente, mas a nossa pesquisa permite que nós façamos essas análises, e um dos focos que eu tenho me debruçado mais é da relação do desenvolvimento motor com o desenvolvimento cognitivo. E é também bacana a gente pensar que, dentre os objetivos gerais, né, da educação infantil, seria promover o desenvolvimento dentro de todas essas dimensões. Então, hoje, o que eu pensei de objetivos aqui são trazer 3, digamos, estudos separados que eu tenho desenvolvido. Parte deles eu desenvolvi ao longo do meu mestrado, alguns eu estou desenvolvendo agora, mas que é falar um pouco de alguns fatores que estão associados com o desenvolvimento motor das crianças, né? A relação entre o desenvolvimento motor e o desenvolvimento cognitivo, e, por fim, falar um pouco do impacto de frequentar a pré-escola no desenvolvimento motor, ou seja, qual a contribuição que a escola, né, a pré-escola, no caso, faz para o desenvolvimento motor das crianças. E, como eu falei, ao fim, a gente tentar discutir, explorar, né, fazer uma roda de conversa sobre as possíveis estratégias das atividades físicas, né, durante esse período de distanciamento físico, que infelizmente tem sido longo, né, ainda está sendo, mas é um desafio e a gente tem que enfrentar, né. Então, inicialmente, né, o que nos motivou, me motivou e nos motivou para fazer esse projeto, né, algo que foi comentado anteriormente, primeiro dessa importância da educação infantil para o desenvolvimento geral, né, das crianças, né, Tiago mencionou bem, enfim, a gente tem uma grande parte da literatura que estuda, né, a questão da frequência, uma pré-escola de qualidade e como isso tem relação com resultados futuros ou muito futuros, né, a capacidade de você ter um maior desenvolvimento cognitivo ou não ter os resultados escolares serem melhores, ou seja, menos abandono, possível ingresso em ensino superior e especialmente para crianças que são vindas de famílias menos favorecidas, né? Aquela questão do nível socioeconômico que a gente vai retomar um pouquinho. Né? E um pouco por que também que isso acontece, né? O Tiago mencionou sobre uma idade onde as crianças aprendem muito e muito rápido, e obviamente, né, que nós que trabalhamos com essa faixa etária, né, quem tem filho já sabe disso, mas o porquê disso, né? Alguns autores chamam isso de períodos sensíveis, né? Onde, na verdade, todo o corpo, mas especialmente o cérebro, ele está numa fase onde ele se desenvolve muito rápido. E ele é muito sensível aos estímulos que são recebidos, né? Alguns autores chamam isso de janelas de oportunidade, ou seja, prover as crianças de boas experiências, né? Nessa faixa etária, como é um período onde se absorve mais, se assim a gente pode dizer, os ganhos futuros são maiores. Por outro lado, se nós não conseguimos aproveitar muito, né, existe um problema para frente que não é, obviamente, né, estanque, não tem mais como resolver, mas é importante que a gente aproveite esse momento. Então, essa é uma das nossas motivações de estudar, de nos debruçar sobre esse período da infância, né? Outro aspecto importante é reconhecer, né, o já famoso reconhecimento, né, dos benefícios do exercício, da aptidão física, né? A gente já sabe como isso é amplamente divulgado, como isso funciona em saúde, né? Menor risco de diversas doenças, maior chance de desenvolver
saúde óssea, muscular, em crianças, adultos, em qualquer faixa etária. Então, esses benefícios já é amplamente conhecido, mas existem benefícios para além disso, né? Alguns até conhecidos, mas, né, a questão da saúde mental, do bem-estar, e especificamente, como eu vou me debruçar, a questão dos benefícios da atividade física para a cognição em aspectos gerais da cognição, né? Isso já vem sendo estudado em idosos, né? Especificamente, né, quando se estudam doenças como mal de Alzheimer, demência. Então, o exercício ele tem um impacto para talvez reduzir os danos, prevenir, né? Em adultos também a gente consegue enxergar essa relação, crianças pré-adolescentes, e uma da nossa motivação é porque essa relação que ela é estudada nessas populações que eu falei, nós temos menos informações para essa faixa etária de crianças em idade pré-escolar. Então, a gente viu aí uma lacuna, e isso é uma das nossas motivações para enxergar se esses fenômenos também acontecem em crianças dessa faixa etária. E, por fim, algo que também nos motiva é entender a contribuição da escola para além do desenvolvimento cognitivo. Talvez é algo que mais se divulgue, né? Enfim, desde as avaliações que são feitas de ordem nacional, ou o que está na cabeça dos familiares, né? Que é o desenvolvimento cognitivo, aprender a ler, a escrever, matemática, realizar inferências sobre ciências, mas nós sabemos que a escola ela tem um papel de promover o desenvolvimento em diversos campos, como a gente mencionou antes, né? Questões de socialização, questões afetivas, questões motoras e físicas e também a questão cognitiva. Então, entendendo que muito da discussão da escola vai não apenas, mas fortemente em relação ao desenvolvimento cognitivo, a gente pensou a gente teve essa motivação de pensar qual seria a contribuição da escola para além, né? Isso em relação à pesquisa, né? Embora a gente saiba, né? É importante que a gente pesquise e traga evidências para isso. Então, eu comentei, né? Parte da palestra, eu comecei iniciando falando sobre desenvolvimento motor, né? E é importante a gente entender que a gente pode olhar para o desenvolvimento motor em diversos aspectos, né? Toda mudança no tempo em questões motoras seria o desenvolvimento motor. E a gente pode olhar isso pensando na coordenação motora fina, pensando na habilidade de alguns movimentos, na estabilidade, né? Na questão postural. E nós podemos pensar isso também em relação a um conceito que é o conceito da aptidão física. Talvez, eu fiquei pensando aqui, que dentro do campo da educação infantil, esse não seja um tema ou um conceito muito explorado. E aí, depois, ao pesquisar um pouco isso, né, a questão da aptidão física, que eu já vou entrar, ela tem muita relação com diversos elementos, né, componentes psicomotores. Então, como que a gente pode definir a aptidão física? É um conjunto de habilidades, de atributos que o indivíduo tem, que tem relação com a sua saúde, né? E a gente pode dividir eles, né, entre a aptidão física aeróbica, que é o quê? A capacidade da gente manter uma atividade física durante um período razoavelmente longo, né? O chamado fôlego, né? Quem tem, né, mais fôlego, né, tem mais aptidão aeróbica. A gente consegue caminhar mais rápido, andar de bicicleta, correr, nadar, né? Então, essa é a parte da aptidão física que é aeróbica. E nós temos a aptidão física não aeróbica, né? Que estaria relacionado a outros fatores, como força, equilíbrio, mobilidade, flexibilidade, tem relação com a composição do nosso peso, né? Poderia ter atividade de agilidade, reação. Então, todos esses conceitos que não são aptidão física aeróbica, que não são do nosso fôlego, digamos assim, elas seriam componentes. Olha o avião aí, vou esperar um pouco. Seriam componentes não aeróbicos, né? E qual é a relação, né, disso que eu falei mais cedo com a psicomotricidade? Ou seja, na psicomotricidade a gente fala em tônus muscular,
que tem muita relação com a força, né? Capacidade de realizar um movimento com força, subir uma escada, realizar um salto, né? Nós temos o equilíbrio, acho que ambas áreas do conhecimento tratam o equilíbrio da mesma forma, né? A reação na questão da aptidão física tem relação com a noção espaço-temporal, né? Onde que eu vou, quando que eu vou deslocar o meu corpo, em que momento. Então, eu quis fazer essa introdução entendendo que são conceitos próximos, não são a mesma coisa, tá? Mas esse é o conceito que a gente vai se prender, né, que eu vou falar quando eu estiver falando do desenvolvimento motor, né? E aí, prosseguindo um pouco do nosso projeto, se não me engano, quem esteve na terça-feira, o professor Tiago explicou o projeto de uma maneira geral, né? Ou seja, como a gente está em algumas áreas, redes, né? Nós temos dados de rede pública, de rede privada, em alguns municípios, né? Os dados que eu vou apresentar para vocês, né, são dados longitudinais, ou seja, eles foram coletados ao longo do tempo com as mesmas crianças, mas eles se referem a uma rede pública de um grande município, ok? E nós temos aqui informações do primeiro ano da pré-escola, né, quando as crianças têm entre 4 e 5 anos, e do segundo ano, né? E o que aconteceu nessa pesquisa? Nós fomos lá em 2017, no início do ano, coletamos algumas informações sobre essas crianças e sobre suas famílias, né? Lembrando que nesses dados nós temos mais de 2.600 crianças, em torno de 40 escolas que foram coletadas. E essa amostra desse município, ela é representativa do município. Igual quando a gente faz uma pesquisa de Ibope, por exemplo, eleitoral, onde a gente não entrevista todas as pessoas, né? A gente entrevista 1.000, 2.000 pessoas e a gente fala sobre a população do Brasil, por exemplo. Então, nós temos dados de 2.600 crianças e a gente pode dizer que elas são representativas desse município, né? A gente consegue representar todo o município com essas informações. Então, as crianças nesse momento, lá no início, né, da pré-escola, tinham entre 4 e 5 anos, nós utilizamos medidas cognitivas, que eu vou me aprofundar um pouquinho daqui para frente, uma medida de aptidão física, né, aquilo que eu comentei anteriormente, aptidão física motora ou aptidão física não aeróbica, e alguns dados contextuais sobre a família, enfim. E nós coletamos novamente ao final do ano e depois ao final do segundo ano da pré-escola. E sobre os instrumentos que nós utilizamos, né? Nós tivemos, basicamente, né, os principais instrumentos. Um instrumento cognitivo, que é um instrumento internacional, mas que foi adaptado aqui para o contexto brasileiro, né? E existe um projeto internacional que utiliza uma medida sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças bem no início, né? Esse instrumento, ele tem uma aplicação individual, ou seja, é um pesquisador com uma criança, fazendo medidas diretas da criança, não é algo que a gente observa, a gente pergunta diretamente para as crianças. E o conteúdo dessa avaliação, ela está direcionada com os conteúdos que são trabalhados na educação infantil, né? Mas são itens de dificuldade crescente, ou seja, nós perguntamos coisas muito simplesinhas, de linguagem, matemática, e se a criança ela for acertando, se ela tiver essa capacidade, ela vai prosseguindo, né? De maneira que, se ela também for errando, se ela não for acertando, o teste para. E isso faz com que o teste seja muito rapidinho, né? Em torno de 15 a 20 minutos, né? Até porque, pela capacidade de concentração das crianças nessa faixa etária, é difícil fazer um teste com muitos itens, nem é indicado, na verdade. E é um teste lúdico, tem várias imagens com figuras que as crianças têm que fazer, responder perguntas simples, por exemplo, sobre o vocabulário,
né, numa cena sobre uma cozinha, a gente pergunta onde está uma faca, e a criança aponta, onde está uma cenoura, e aí os itens vão ficando um pouco mais difíceis, onde está uma torradeira. Numa outra cena, as crianças já apontam onde está um pássaro, onde está um submarino. Enfim, para que a gente possa ver a diferença, né, entre essas crianças. Então, nós temos que ter itens muito fáceis, depois itens um pouco mais difíceis. E o teste de sentar e levantar, que é o nosso teste motor, o teste que eu utilizei, né? Ele mede os componentes da aptidão física não aeróbica, né? Aquela parte direita da tabela que eu mostrei, ou seja, ele não mede a capacidade do fôlego das crianças, né? É um teste simples, rápido, muito seguro e que ele dá medidas muito válidas, assim, ele não fica variando muito de uma criança para outra, é uma medida muito firme, digamos assim, e ele tem uma escala de 0 a 10, ele é muito simples de ser interpretado, né? Onde a gente consegue dar uma nota para a ação motora de sentar, né? A gente pede para que a criança sente e a gente pede para que a criança levante. Então, ela tem uma nota de no máximo 5 e do no máximo 5, formando no máximo 10. Ela tem um probleminha, essa medida, esse teste, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, que é o que a gente chama de efeito teto. Né? Vocês podem imaginar que uma criança de 4, 5 anos senta no chão e levanta do chão com muita facilidade. Né? Ou seja, todas tiram 10, né? Tiram o máximo. E isso é um pouco um problema, ou seja, se o teste fosse até 15, até 20, talvez elas fossem também. Então, a gente não consegue ver muita diferença, digamos, nessas crianças que tiram a nota máxima no teste. Por outro lado, existem crianças que não conseguem o máximo, então a gente consegue ver que elas estão em lugares diferentes do seu desenvolvimento motor. Então, e o teste funciona da seguinte maneira. A gente apresenta para as crianças um desafio, né? Então, a gente fala, né, quando a gente está falando com a criança, a gente se apresenta, a gente tenta fazer uma interação antes, a gente fala, ó, Pedro, eu tenho um desafio para você. Eu vou te mostrar um bonequinho e eu quero ver se você consegue imitar ele direitinho. E aí a gente mostra esse primeiro vídeo, espero que rode aí direitinho. O bonequinho, ele senta sem o apoio das mãos, devagar, e depois ele se levanta. E aí a gente mostra esse vídeo para a criança, pede para que ela tente imitar, e ela realiza essa ação. E aí, como que a gente como é que a gente pontua essa ação da criança? Se ela fizer igual ao boneco, eu vou passar novamente aqui, ou seja, se ela sentar sem nenhum apoio, né, e se ela não se desequilibrar, ela leva 5, ela leva a nota máxima. Por quê? Usar um apoio, ou seja, colocar as mãos no chão, ela perderia 1 ponto, ela ficaria com 4. Tá? Se ela desse uma desequilibrada, ela perderia meio ponto. E aí, com isso, a gente consegue enxergar como é que está a força, como é que está o equilíbrio, se uma criança que está muito acima do peso, se isso tem influência. E aí, aqui ao lado, eu vou mostrar o exemplo de um aluno do primeiro ano da escola onde eu trabalho. A imagem está borrada, deve estar um pouco feio, desculpa, eu não sou editor de vídeo, mas para a gente garantir o anonimato, tá? E aí eu trouxe só um exemplo para a gente ver que mesmo numa criança do primeiro ano, ela pode apresentar algumas dificuldades. Notem que, ó, ele vai sentar e ele utiliza o apoio dos braços e da perna ali ao lado, ou seja, ele não senta com muita facilidade. E ao levantar, ele utiliza o joelho e ainda se desequilibra. Isso após eu ter orientado, ou seja, a gente consegue ver que ele é diferente, por exemplo, do bonequinho aqui ao lado. Né? E isso nos dá algumas pistas, né, mais para frente, de talvez que ele tenha pouca estimulação em casa, enfim, a gente pode fazer algumas inferências sobre isso, mas é um teste simples e a gente consegue rapidamente ter uma fotografia de como é que está, não o desenvolvimento motor em si, mas esse aspecto da aptidão física. E aí eu vou até aqui, tudo bem, pessoal? Podem abrir o áudio, falar, enfim, só porque eu não vejo vocês, aí eu... Tudo bem, tudo tranquilo. Beleza. Então,
vou tentar iniciar aqui e falar um pouquinho do primeiro estudo, né, que a gente tentar, tendo essa medida motora, a gente ficou pensando assim, bom, primeiro é ver como que isso se comporta ao longo do tempo. Daqui para frente eu vou mostrar um gráfico rapidinho, só para a gente ter ideia do que esse teste mostrou um pouco para a gente. Tá? Então, como é que é o desenvolvimento dessa aptidão física não aeróbica, né, esse palavrão todo aí, ao longo da pré-escola? E, além disso, a gente queria explorar um pouco como é que é o TSL, né, como a gente chama o teste, como é que é a relação do TSL com outros aspectos, com outros fatores, né? E o que a gente viu, né? Primeiro, que o TSL e a idade têm uma relação positiva, ou seja, as crianças mais velhas, né, com mais idade, em geral, elas têm melhores valores, né, maiores pontuações no TSL, né? Agora, crianças mais velhas, Daniel, você falou que as crianças eram ali do pré-1, né? Então, esse é um ponto importante que eu vou trabalhar para frente, né? Isso é muito óbvio, mas a data de matrícula, né? A criança ela tem que ter 4 anos, né? Naquele ano, em até 31 de março. Só que, assim, com isso, o que nós temos? Uma amplitude de idade enorme dentro da sala, não é verdade? Eu tenho crianças que podem ter, que não se matricularam no ano passado por conta da idade, e elas podem ter até 4 anos e 11 meses. Então, a gente tem uma diferença que, especificamente nessa faixa etária, ela é importante, né? Essa discussão da idade, eu vejo pouco, às vezes, ela ser explorada, pelo menos nos ambientes onde eu corro, né? Sobre a idade, né? A maturação da criança em seus diversos aspectos em sala de aula, até no ensino fundamental. Né? Ou seja, a gente tem uma diferença grande de quase 1 ano de idade. A gente viu que as crianças mais velhas, né, por experiência motora, por estarem mais maduras, pelo efeito da maturação, elas vão melhor. Né? Em relação ao sexo, as meninas vão melhor. Né? E a literatura ela aponta algumas diferenças quando a gente trabalha em relação a habilidades motoras. Né? Algumas habilidades os meninos vão melhor, outras não há diferença, outras são as meninas. Nesse teste, as meninas foram melhor. A gente ficou imaginando um pouquinho por que isso seria, né? E a gente pensou em 2 hipóteses para explicar isso. Uma, talvez principal, ou uma das explicações, é que as meninas, né, e a gente viu isso depois, que elas têm, primeiro, melhores resultados em linguagem, né, nesse aspecto da dimensão cognitiva. Talvez elas compreendam melhor o comando do teste, que apesar de ser super simples, ele impõe que a criança tem que sentar sem utilizar nenhum apoio e levantar sem utilizar nenhum apoio, né? Então, talvez as meninas, né, por terem já nessa faixa etária um pouco mais de compreensão, entendam mais o comando do teste. Isso é uma hipótese, a gente não testou isso. Mas, por outro lado, esse teste ele é utilizado de crianças até idosos. Na população adulta, as mulheres também vão melhor, porque em geral tem mais flexibilidade, né? Tem questões anatômicas do quadril que permitem que elas façam o movimento mais facilmente. Em crianças, a gente não costuma ver essa diferença, mas na nossa amostra a gente viu que as meninas vão melhor. E outro aspecto importante, né? O NSE aqui que eu trouxe, que é o nível socioeconômico, na literatura, quando a gente vai estudar a influência do nível socioeconômico em aspectos motores, em geral, a gente costuma ver que crianças de ambientes mais vulneráveis, elas tendem a ter menores níveis de habilidades motoras ou qualquer outro conceito que a gente for utilizar de desenvolvimento motor, né? E isso que a literatura aponta, né, com certa solidez há algum tempo. E é curioso, né, porque isso talvez contraste com um pensamento nosso, né, da criança de condomínio para a criança que está mais próxima da rua, onde essa criança mais próxima da rua, vamos colocar aqui, que talvez sejam crianças com nível socioeconômico mais baixo, elas são motoramente um nível mais elevado, né? A gente esperaria isso. A literatura não aponta isso. Talvez a gente tenha isso na nossa ideia, por algum período da vida, por alguma experiência própria, mas a literatura tende a não apresentar isso. Nos nossos dados, a gente não encontrou resultado que dissesse nenhum nem outro, ou seja,
o nível socioeconômico não estava associado com a habilidade motora, né? Nem as crianças de maior nível socioeconômico, nem as de menor, né? A gente não encontrou. O que a gente acha é, primeiro, que a nossa população estudada era muito homogênea, porque era uma população somente de escola pública. E a gente sabe que a maioria das matrículas nessa população vem de camadas de nível socioeconômico tendendo para médio ou mais baixo, né? Se nós fôssemos estudar, talvez, com outras populações, com outras amostras nossas da rede privada, talvez a gente encontrasse algum resultado. E, por fim, nós também tínhamos medidas de peso e altura, né? A composição, né, do peso, ou seja, crianças que estão muito acima do peso ou são muito magrinhas, e o que a gente achou, né? Aquelas crianças que estão, porventura, já nessa idade, já acima do peso em relação à sua altura, elas têm um desempenho pior no teste de sentar e levantar. E aí o desenvolvimento da aptidão física, né, como eu tinha falado antes. Vou trazer um gráfico, espero que não assuste muito, né? Eu tenho aqui, ó, o meu ponteiro está apontando do lado esquerdo aqui. Essas são informações desse teste que eu mostrei para vocês, né? Ele vai de 0 até 10, né, como eu mencionei, e a gente colocou aqui todas as informações das 2.600 crianças que a gente tinha naquele primeiro momento da pré-escola. E o que a gente vê, né? A gente coloca todas as crianças que tiraram 10. A maioria tirou 10, né? Ou 9,5 aqui, né? Muitos tiram essas notas, né? Só que ainda assim, vejam, gente, aquele movimento simples, nós temos crianças, por exemplo, que tiraram 8, 7,5. E o que é isso? É, por exemplo, quando eu vou sentar, eu precisar usar um apoio, então eu tirei menos um ponto, e ao levantar eu precisar usar mais um apoio, ou seja, a criança não conseguiu sozinha, só utilizando as pernas, levantar e sentar no chão, né? Ou ainda utilizou mais apoios, ou teve algum tipo de desequilíbrio. Ou seja, talvez o teste ele não foi tão bom para medir as crianças que estão lá em cima, né? Mas a gente conseguiu identificar que existem diferenças, né? E como é que foi isso ao longo da pré-escola, né? A gente pegou aqui, ó, esse gráfico aqui que eu estou passando o ponteiro, a repetição desse primeiro, né? Só que de uma outra forma, ou seja, os dados aqui estão mais distribuídos. E o que acontece com o passar da idade? Né? O 10 ele vai ficando mais para cima, ou seja, as crianças vão melhorando, né? E vão todas conseguindo fazer o sentar e o levantar de forma totalmente sem apoio, sem desequilíbrio. E aqui no final da pré-escola, do segundo ano também. Mas ainda assim, vejam, gente, tem crianças que apresentam algumas dificuldades, tá? E prosseguindo agora, aquele nosso segundo estudo, que é também o estudo que eu tenho me debruçado mais, sobre a relação entre, né, essas questões motoras e o desenvolvimento cognitivo, né, utilizando, né, foram aqueles dois instrumentos que eu mostrei. Primeiro, no meu mestrado, eu tinha as informações somente da onda 1, né, eu defendi em 2018, no início do ano, mas eu só tinha informações naquele momento aqui. E o que eu vi lá no mestrado? Que as crianças que tinham teste sentar e levantar, ele tinha uma relação com as questões de linguagem e matemática, né? Em que sentido? As crianças que tinham menor desempenho, também, na média, eram aquelas que tinham menor desempenho em linguagem e matemática. Isso, utilizando uma técnica que compara crianças que estão na mesma idade, crianças do mesmo sexo, crianças do mesmo nível socioeconômico, né? A gente fala que a gente controla por essas variáveis, né? E ao longo do doutorado, o que eu vi? Que essa mesma medida, ela também tem, digamos, um efeito, um impacto nas medidas de linguagem no futuro, ou seja, a gente consegue ter um olhar mais cuidadoso com essa criança, ou seja, se ela teve baixos níveis de aptidão física, levanta uma bandeira para a gente. Olha, a gente tem que ter atenção, tem que estimular o desenvolvimento motor dela, porque isso pode ter uma relação com outras áreas do desenvolvimento. Então, isso traz uma reflexão para a gente, né? Não de colocar um selo na criança, um rótulo, acho que essa não é a ideia, mas isso traz uma reflexão do quanto é importante que nós estejamos atentas e atentos
ao desenvolvimento de uma forma global. É importante tudo isso. São importantes as brincadeiras, são importantes as interações. É importante a gente olhar como um todo, de uma forma holística, como está o desenvolvimento da criança. Primeiro, porque isso é previsto, né? É nosso objetivo como desenvolvimento, mas também isso tem relação com outras áreas, né? Então, isso é mais uma ferramenta para a gente buscar melhores condições e entender que o trabalho conjunto, em equipe, ele é muito importante. Eu sigo aqui para o estudo 3, tá? Queria saber de novo se está tudo bem, se está todo mundo conseguindo me ouvir, se está tudo certo. Está tudo bem. Tá sim. Legal, estou me encaminhando aqui para o final da minha fala, né? Vou apresentar esse terceiro estudo e depois a gente tenta fazer algumas discussões sobre esse momento que a gente está hoje. Então, né, aqui o efeito da frequência pré-escola na aptidão física não aeróbica, né? De novo esse palavrão que a gente trouxe aí, ou seja, qual é a contribuição que a escola está fazendo para o desenvolvimento motor das crianças. E aí, eu vou voltar um pouquinho só para a gente entender aqui. Eu fiz esse... Vocês conseguem ver esse meu ponteirinho vermelho, não conseguem? Pode dar um... Sim, conseguimos. Então tá ótimo. Então isso é só para a gente ver aqui o desenho, né? Assim, na nossa linha do tempo, o que está acontecendo. Agora, para esse último estudo, o meu foco é só nesse ano de 2017, né? Então eu vou, digamos assim, ampliar essa parte aqui. Então a criança entrou lá no pré-1, né? A partir de 4 anos, né? E aí, o que aconteceu, né? Então, eu ampliei essa linha do tempo. Se a gente... Eu vou explicar um pouco da parte metodológica para a gente, talvez, entender qual foi a nossa ideia. Se eu quero entender qual é a contribuição da escola para o desenvolvimento motor, eu podia simplesmente comparar as crianças no início do ano com as crianças no final do ano. Né? Tudo bem, Daniel, chegou no final do ano, você até me mostrou naquele gráfico antes que elas vão melhor, sim. Mas, como pesquisadores, a gente fica pensando, a gente, na verdade, tem sempre essa pulga atrás da orelha, que é o seguinte, será que tem outras coisas que estão explicando esse desenvolvimento e não a pré-escola? Como pesquisador, a gente tem que estar sempre fazendo essa pergunta. E vejam, a gente sabe que a idade, né, ela tem um impacto no desenvolvimento motor. A gente sabe, eu falei disso antes, né? Então, uma pessoa poderia falar para mim, Daniel, tá bom, elas estão melhor aqui, né, no final do ano, mas elas estão melhor, de repente, porque elas ficaram mais velhas, não é isso? E a gente pensando nisso, o que a gente observou? A gente observou primeiro para tentar, digamos, nos proteger dessa ameaça, né? O que a gente viu? A gente teve uma oportunidade, né? Pensando naquela data de 31 de março, né, com 4 anos completos, né, que é a obrigatoriedade da matrícula, e que isso dá uma amplitude grande, né, na nossa faixa etária das nossas crianças, a gente viu uma oportunidade interessante. Tem um grupo entre 4 anos e meio na nossa amostra e 5 anos que... crianças diferentes, mas eu tenho crianças dentro dessa faixa etária que eles estão aqui na pré-escola, ou seja, aqueles que fizeram aniversário um pouquinho depois de março, por exemplo, em abril, e foram se matricular no ano seguinte, ou seja, eles chegaram aqui na pré-escola quase com 5 anos, né? Ou entre 4 anos e meio e 5 anos. Por outro lado, crianças que não chegaram tão velhas aqui, mas que passaram algum tempo na pré-escola, chegaram aqui com essa mesma faixa etária. Então, vejam, a gente olhou para os nossos dados e viu, nossa, nós temos 2 grupos com a mesma faixa etária, né? Só que um já frequentou a pré-escola, né? E outro ainda não tinha frequentado, estava aqui no início do ano, né? E outro ponto importante é o seguinte, o que determina a data do nascimento? É algo meio aleatório, né? Não tem algo assim, não tem os mais... Quem tem nível socioeconômico mais alto não nasce em determinado mês, não tem mais meninas que nascem em determinado mês, é algo aleatório. Então, a gente pode, digamos assim, confiar
que esses dois grupos aqui nessa idade são, digamos, equivalentes, e isso dá uma segurança para a gente. Então, a gente pensou, ora, beleza, vamos então olhar só para esse grupo de crianças e ver se quem frequentou a pré-escola, mesmo tendo a mesma idade, né, é diferente daquele que ainda não frequentou. Aqui, eu posso ter crianças que frequentaram a creche, né, que fazem alguma atividade esportiva, mas aqui também. Então, a gente diz que eles são equivalentes. Aí, o que a gente viu? Tá, então vamos ver assim os valores, os valores do teste tentar levantar dessas crianças aqui, nessa época. Tem crianças que tiraram pouca nota, média, e tem crianças que atingiram a nota máxima. E aí, a gente comparou com as crianças que da onda 2, né? Ou seja, aqui as crianças que já tinham frequentado pelo menos 7 meses, né? E, na média, esse grupo aqui, ele é um pouco melhor do que o outro, né? E esse resultado também, o que ele diz para a gente, né? Eu não medi aqui, gente, especificamente aulas, o efeito da aula de educação física, né? A gente mediu a frequência à pré-escola, né? Na pré-escola ela vai ter interação, ela vai ter um momento de brincadeira livre, ela vai ter diversas rotinas, elas vão ter diversas rotinas que vão, obviamente, estimular a criança. E talvez, nesse momento, antes da pré-escola, né, talvez como a obrigatoriedade é a partir da pré-escola, é possível que ela ainda não teve ou não teve condições de ter essa estimulação. Então, foi um resultado muito interessante. A gente depois refinou essas análises, né, para ver assim, será que as meninas e meninos, será que tem diferença? Será que grupos mais novos ou mais velhos, a gente refinou por idade também, será que isso é diferente? E a gente tendeu a encontrar os mesmos resultados, ou seja, a gente está conseguindo afirmar que sim, a escola ela também tem um efeito na dimensão motora das crianças. Mesmo esse teste sendo muito simplesinho, né, mesmo sendo uma ação que ela é super simples de fazer, a gente viu que existem crianças diferentes, né, mesmo nessa simplicidade toda. E que sim, a escola, né, o fato de comparecer à escola, de frequentar, ela tem também um impacto nessa questão motora. E eu acho que isso também fortalece a nossa luta por uma educação de qualidade em diversos aspectos. Então, depois, como eu falei, a gente deu uma refinada nas análises, né? Esse é um estudo que eu ainda estou me debruçando, ainda não tenho um resultado final, mas o resultado básico já aconteceu, ou seja, mesmo eu refinando, ou seja, tentando ver grupos etários um pouco diferentes, dentro aí de 4 anos e meio, 5 anos, ou meninos e meninas, ou nível socioeconômico, mesmo eu não tendo encontrado esse resultado antes, eu estou refinando essas análises e a tendência é que as crianças que já frequentaram um pouquinho da pré-escola receberam uma contribuição importante, apresentando, né, no geral, no grupo, resultados melhores nessa questão motora. Então, eu finalizo essa minha parte, né, dos meus resultados do mestrado e do doutorado e vou entrar agora na minha fala final para a gente poder discutir depois, né, um pouquinho sobre, enfim, a experiência, o que eu passei, todos nós passamos, né, como professor da rede do Rio, né. Então, a gente, né, eu e a minha equipe de educação física, a gente ficou pensando, né, assim, nesse momento, como é que a gente vai garantir, né, uma rotina saudável, né, com atividades físicas para as crianças, né, enfim. Então, primeiro, a gente só poderia fazer essa interação, né, por vídeo, né, uma interação, a gente pensou que isso fosse a melhor maneira, né. Lembro que eu estou trabalhando aqui, essa minha experiência é somente da minha escola, tá? Então, não é uma experiência de rede, mas eu acho que ela pode suscitar algumas reflexões. Então, assim, primeiro era importante que a gente conscientizasse as famílias da importância dessas rotinas, e aí poderia ser o professor de educação física, ou a direção, ou a gestão, ou a professora regente, ou o professor regente, ou seja, que era importante que as famílias se aproximassem das crianças e que mantivessem uma rotina com elas. Isso, para a criança, ela é muito importante, né? E nós trazíamos, com isso, tentávamos trazer propostas simples, né, para que os cuidadores, os pais, os familiares
conseguissem realizar, né, propostas, obviamente, que fossem lúdicas, né, e que permitissem também, né, uma interação entre a família e a criança, que já é, né, brincar em família, isso é um ganho fortíssimo, né, que está para além de qualquer resultado que a gente possa medir. E a gente fazia isso através de desafios. Então, o desafio dessa semana e aí a gente criava um desafio motor, a gente ensinava como construir um pequeno brinquedo, um bilboquê, por exemplo, com garrafa PET, e aí desse bilboquê na outra semana a gente fazia uma bolinha de papel e um jogava para o outro, entre as famílias, enfim. Nós tentávamos criar desafios que fossem simples, que trabalhassem algumas habilidades motoras importantes, que mantivessem o contato entre a família, né? A gente pensou também que, né, a gente tem que pensar, quando a gente for trabalhar nesse tipo de situação, né, que isso fosse acessível, né? Então, os vídeos que nós criávamos teriam que ser curtos, né, com uma baixa resolução, né, mas informativos. Então, a gente tinha que fazer algum tipo de roteiro, né, pensar o que ia falar. A gente utilizou basicamente a escolha da escola, né, foi utilizar o WhatsApp, né, esses aplicativos de troca de mensagem, porque a gente viu que na nossa escola era o que funcionava. Eu tenho colegas da rede também que utilizavam a plataforma do Facebook, postavam vídeos lá. A gente sabe que ainda assim tinham famílias que não tinham acesso, né? A gente fazia algumas ações para que algum conteúdo chegasse para essas famílias, né? E outro aspecto muito importante que funcionava para outras áreas, mas para a nossa também, era pedir feedback das famílias, ou seja, durante o vídeo eu pedia, se vocês puderem, gravem o vídeo da sua criança fazendo e retornem para a gente, ou seja, as crianças sentiam que elas tinham que entregar, né? Então, obviamente, não era obrigado. E aí, assim que a gente recebia o vídeo, primeiro era como professor, né? E professor era muito gratificante, né? Você via o seu aluno se movimentando, e eles dando risada, e aí depois a gente respondia dizendo que foi muito bacana, enfim. Criar esse link, né? Algo que permeou muito a gente nesse período foi, assim, manter o laço afetivo, cada um na sua área, né? Então, pedir e dar feedback foi algo que, para a gente, funcionou muito, né? Nos aproximava. Claro que nem todos conseguiam, né? Claro que isso entra pode entrar aí numa seara da individualidade pessoal, a gente sabe que tem essa questão, mas todos nós tivemos que nos reinventar. Tinham pessoas que não gostavam de gravar vídeos, né, professores, e a gente pensou em outras opções, ou seja, pegar materiais que estão disponíveis na internet, né? Ou seja, você poderia pesquisar algo bacana e colocar a sua voz ao fundo, enfim, sugerir. Então, existiram outras opções para aqueles que não quiseram se expor, né? Isso é comum, isso tem que ser respeitado, mas o pedir e dar feedback foi algo que foi muito bacana para a gente nessa experiência, e isso não exclui, né, a possibilidade de outras oportunidades, de tentar talvez um material impresso, enfim. Acho que é algo que a gente vai deixar para conversar daqui a pouquinho. Eu encerro minha fala por aqui. Queria agradecer muito, deixar meu e-mail, meu contato, para aquelas e para aqueles que quiserem bater um papo, estender um pouquinho mais, tá bom? Deixa eu parar de apresentar aqui, e aí a gente pode bater um papinho. Acho que foi isso. Daniel, tem uma pergunta aqui feita pela professora Rosimei. Ela pergunta assim: com intervalos pequenos, e coloca, né, recreio, quando estamos no presencial e sem a presença do professor de educação física, qual a forma de observação do professor regente? A forma de observação
sobre a questão motora, imagino que seja isso. Bom, primeiro é falar assim, né, eu conversei um pouquinho com a Marlis, né, assim, antes, e eu sei que de outras redes, né, infelizmente, nem sempre todas as unidades escolares de pré-escola possuem equipe de educação física, e isso é muito grave, assim, né? A gente espera que as equipes sejam completas em todas as suas áreas, né? Existe uma importância enorme, e isso acaba ficando, muitas vezes, né, a cargo da professora regente, né? Toda essa responsabilidade. Agora, em relação à observação, Rosinei, acho que foi isso, Rosinei? Certo? Por exemplo, esse teste que nós fizemos, ele era um teste que não durava nem 3 minutos, né? E a gente observava num ambiente de sala de aula. A gente pedia para que eles sentassem e levantassem do chão, né? Com algumas orientações específicas, né? Mas eu não consigo falar agora, talvez sim, de todos os instrumentos padronizados que você poderia utilizar, né? Mas como é que na hora do recreio é a movimentação dessa criança, se ela se desloca com muita vigorosidade, ou se ela tem lateralidade, se ela consegue ir para um lado, para o outro, se ela tropeça muito, ou seja, existem alguns aspectos motores que a gente talvez consiga enxergar, talvez não com uma visão totalmente científica, né, mas algumas atividades de equilíbrio é algo que é muito presente, assim, né, a questão de equilíbrio nessa faixa etária ainda não é muito observada, mas talvez se tiverem algumas brincadeiras, né, que possam ser feitas na hora do recreio, né, ou ensinadas para as crianças, né, às vezes a hora do recreio é um momento livre, mas onde você consiga observar como é que estão algumas habilidades motoras, então algumas habilidades de salto, de equilíbrio num pé só, né, se tiver uma possibilidade de uma amarelinha. Então talvez essas sejam possibilidades para você tentar dar uma observada em como estão alguns aspectos motores. Mas veja, o nosso teste que a gente aplicou num ambiente muito pequeno, 2 metros quadrados, a gente pedia para a criança sentar e levantar do chão. De novo, isso engloba todo o desenvolvimento motor da criança? Não, é um aspecto, né, é um teste muito simples, que tem um problema, né, assim, todas as crianças vão muito bem, então, se ela tira 10 ali, você fica sem saber, nossa, mas essa aqui tirou 10, a outra também tirou 10, mas eu vejo que a outra é muito diferente. Então, o teste que a gente aplicou não tem essa capacidade de diferenciar muito as crianças que estão na parte de cima da escala. Mas aquelas que talvez não tirem uma nota mais alta, né? Ou seja, uma criança que tirou 7,5, por exemplo. Ou seja, na hora de sentar, ela tirou 3,5, ou seja, ela deu uma desequilibrada, ela utilizou um apoio no chão, e ela tirou 4 para levantar, ela teve que utilizar um apoio. Vejam, essa criança talvez esteja, isso dá um recado para a gente, talvez seja um pouco acima do peso, talvez a questão motora dela ainda não está muito estabelecida, ou seja, não tem muita força muscular, ou ela está se desequilibrando. Eu acho que é isso, espero ter respondido, mas estou aqui à disposição para a gente aprofundar mais, se for necessário. Aqui as meninas estão falando a respeito do curso, que fizeram curso de psicomotricidade. A Maria Lopes fala que a questão da anamnese com a família também ajuda em relação à construção das atividades motoras. Ela faz acho que é uma pergunta, não, ela faz um relato, fala dos profissionais, materiais específicos da psicomotricidade. E aí tem uma pergunta aqui da Jussara, que ela coloca assim: gostaria que você falasse um pouco sobre a classificação de ações que a criança realiza nas atividades motoras, que são tão importantes para o desenvolvimento mental. Bom, deixa eu ver se eu consigo... Se a Jussara puder falar, explicar melhor a pergunta, não ficou muito claro para mim, tá? Se são as diferentes habilidades motoras que a gente pode trabalhar, ou quais aspectos delas que estão relacionados com questões cognitivas. Isso, quando você fala da importância da criança, o movimento para a criança, né?
para ela atingir esse desenvolvimento cognitivo, né? Quando a criança ela avalia o seu comportamento, as ações dela dentro desse movimento, né? Essa é a relação, porque você a todo momento coloca que o seu trabalho é baseado na questão do movimento e do cognitivo dessa relação aí. Aí eu gostaria que você falasse dessas ações. O que tem, primeiro que os estudos que tentam explicar esses mecanismos, né, a gente encontra alguns resultados, né, a gente encontrou esse resultado, mas muitos dos estudos, eles não conseguem explicar esses mecanismos. Ora, por que isso acontece? Né? Os estudos que se aproximam disso, né, por que o movimento está ligado com questões cognitivas? Eles são mais trabalhados em modelos, inicialmente, tá, algum tempo atrás, em modelos animais. Né? Então, a ciência partiu desse modelo. Ora, por que né, assim, por que isso está acontecendo? Os determinados ratinhos, né, que se movimentavam mais, eles têm maior memória, por exemplo. Então, existem, por exemplo, modificações cerebrais, né, de estrutura do cérebro, né, liberação de certos fatores, que a gente chama de fatores neurotróficos, que aumentam o número de neurônios, que eles são estimulados, que eles são secretados durante o exercício. Né? Então, ou seja, durante a atividade física, né, a gente às vezes ouve muito falar sobre muito serotonina, agora estou me sentindo bem, mas existe uma gama de mecanismos, né, que acontecem durante o exercício, né, ou seja, naquele momento e ao longo do tempo, se eu vou me exercitando. Então, isso começou com esses modelos animais. E depois, com o avanço da tecnologia, né, com exames de neuroimagem, né, ressonância magnética, alguns estudos foram tentando entender melhor isso, ou seja, será que também as funções do cérebro, ou seja, eu tenho conexões mais rápidas durante um exercício ou após o exercício, será que isso acontece? E a ciência tem se aproximado disso, ou seja, o exercício ele é capaz de excitar e promover, por exemplo, maior vascularização cerebral, e isso mexe na plástica cerebral, né? Claro, isso também não cobre tudo, né? Nós temos outras questões que também respondem por isso. A prática de exercícios de atividade ou da aula de educação física, dos jogos, elas promovem questões sociais e afetivas também muito fortes, né? E isso, né, você estar com um bem-estar, você estar num ambiente onde você se sente bem, acolhido, isso, obviamente, também é um fator que favorece o desenvolvimento cognitivo. Você estar num ambiente onde você é aceito, onde você consegue realizar seus movimentos, realizar suas brincadeiras de forma autônoma e segura. Então, a gente tem aspectos, né, neurocognitivos, né, que o exercício, que o movimento explica, e nós temos também aspectos, outras vias, que são vias afetivas, que acontecem, óbvio, não somente na aula de educação física, mas que a brincadeira, o jogo, né, os jogos populares, e isso a escola é capaz toda de conseguir promover, né, estar num ambiente desse, né, ter uma estrutura para que eu possa brincar, um parquinho adequado, seguro, né, brincadeiras com intencionalidade, né, de pensamento, e não simplesmente sair correndo e brincando, né? Então, existe parte da literatura que estuda a relação, né, da aptidão física com a cognição, que estuda um outro aspecto, que são as atividades enriquecidas. Por exemplo, é uma brincadeira onde eu faço associações, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma brincadeira super simples, né, que é o morto-vivo, né? Você dá um comando, morto, a criança se abaixa, faz a habilidade motora de se agachar. Você fala vivo, ela levanta. Você colocar outros comandos dentro dessa brincadeira, ou, por exemplo, trocar a ordem, mudar o comando,
ou mostrar uma cor e esse comando se associa ao morto e ao vivo, ou seja, você colocar novas regras implica que a criança trabalhe a sua memória de trabalho, ou seja, tinha uma regra aqui, agora modificou, ou seja, eles chamam isso de atividades enriquecidas, ou o famoso, né, cabeça, ombro, joelho e pé, aquela musiquinha, né? Você pode falar uma determinada, você dá um estímulo vocal, né, e a criança tem que fazer um estímulo tátil, né, colocar dentro da parte do corpo. Você pode, num determinado momento, criar uma brincadeira onde, se você falar cabeça, você tem que tocar a mão no joelho. Né? Ou seja, é uma brincadeira e assim por diante. Se eu falar ombro, eu tenho que tocar no pé. Se eu falar pé, eu tenho que tocar na cabeça. Ou no ombro, perdão. Ou seja, enriquecer a brincadeira, né, cognitivamente, também é uma outra maneira de trabalhar o exercício, as movimentações corporais e estimular certas funções executivas, certas funções cognitivas. E tentando responder, assim, as habilidades motoras que estão mais relacionadas, eu não sei se foi exatamente essa pergunta, mas essa área do conhecimento, ela costuma estudar mais a aptidão aeróbica, aquilo que eu expliquei lá no início, ou seja, o exercício onde a gente corre, se movimenta, né, mais extenuante, isso tende a ser mais estudado e é o que apresenta, no geral, maiores resultados, ou seja, elevar a frequência cardíaca, né, aumentar a circulação do corpo, né, aumentar a vascularização cerebral também. Isso tende a, digamos, melhorar toda essa estrutura. Né? É claro que esses outros exercícios também são importantes, né? E a minha pesquisa, que não trabalhou com dados dessa parte da aptidão física, né, que trabalhou com dados motores, equilíbrio, força, também mostrou que isso tem uma relação. Em síntese, assim, uma criança mais ativa, ela é mais saudável em diversos aspectos, né? Afetivamente, cognitivamente e na sua questão física. Bom, Daniel, aqui o pessoal está elogiando bastante a sua palestra. E tem uma professora aqui que se chama Amanda Fonseca, que me chamou um pouco a atenção. Ela coloca assim: a avaliação do PROESP é incrível para isso. Sou da educação física, mas na rede ela é professora regente de turma. E diz que já fez avaliações e é bem significativa mesmo. A escola é um ambiente enriquecedor e a faixa etária forma mesmo novas sinapses. E aí eu te pergunto, em relação a essa questão das sinapses, e já que você falou da plasticidade, quais outros tipos de brincadeira que podem desenvolver essa questão da faixa etária com as novas sinapses? Com relação à plasticidade, né, os estudos, enfim, têm apontado mais a questão aeróbica, né, ou seja, quem tem mais movimento, mas, enfim, primeiro entender assim, que essa área do conhecimento, ela cresceu muito nas 2 últimas décadas. Embora isso possa parecer muito, isso é muito novo, né, ou seja, se a gente pega, por exemplo, vai num site que a gente pesquisa publicações e a gente pega um determinado tema, exercício e cognição, e coloca lá, e bota um número de artigos, por exemplo, que tem, de uma época para agora, de, sei lá, 1900 até 2020. Você vê que tem pouquíssimos artigos e quando chega em 2000 isso começa a dar um salto, ou seja, isso está muito novo, né? Mas o que tem apresentado mais resultado, né? Ainda que de forma incipiente, são as atividades aeróbicas, né, por assim dizer, mas existe um campo mais recente que é um pouquinho disso que eu dei na outra resposta, que eles estudam os exercícios enriquecidos, ou seja, não somente eu me movimentar, fazendo uma atividade física moderada, vigorosa, por determinado tempo, né? Isso sim, isso tem um papel muito importante para diversos aspectos, mas também se consegue enriquecer a atividade, né? Isso mostra também um resultado maior no que foi estudado em relação à questão cognitiva. De que maneira eles fazem esses estudos? Eles podem pegar um grupo de crianças, né,
eles fariam um desenho como se fosse experimental. Tem 150 crianças, e aí 50 crianças vão receber ao longo do tempo aulas de educação física normal, né, dentro do currículo. Outras crianças vão receber aulas com foco em atividades aeróbicas, né, com mais aulas, mais volume, e um grupo terceiro igual ao segundo, só que essas atividades vão ser enriquecidas, como eu falei antes, ou seja, é um jogo, não é somente correr numa esteira ou ao entorno da quadra, é uma brincadeira com um pique-pega que tem regras específicas, onde o comando ele muda ao longo do jogo, né? Tarefas abertas, onde o ambiente você tem diversos aspectos onde você tem que controlar interações com seus pares, ou as regras mudam ao comando do professor, enfim. Essa regulação do exercício com uma complexidade cognitiva maior, ela tende a apresentar resultados um pouco maiores, né? Então, eu acho que isso seria um passo à frente, né? Principalmente no que tange, né, o professor, especificamente de educação física. Ou seja, eu posso promover uma aula que seja mais cognitivamente enriquecida. Isso tende a apresentar os maiores resultados. Lembrando que nessa área nunca é um resultado muito, muito grande, né? Assim, tem importância, né? Eu acho que tem substancialidade, mas às vezes, né, na questão estatística ou de diferença para um para o outro, a gente não consegue encontrar efeitos muito grandes. Só para a gente dar um detalhe, mas a importância, de uma maneira geral, ela é grande. Então, resumindo, os exercícios enriquecidos, eles tendem a promover os maiores ganhos. É claro que na educação física, nós temos todo um currículo que tem sido construído ao longo dos anos, né, em cima de alguns aspectos do que a gente chama cultura corporal do movimento, ou seja, esse seria um dos papéis da educação física, apresentar práticas corporais diferenciadas que foram construídas ao longo da história do homem, ou seja, os jogos populares, os jogos com raquete, as ginásticas, as práticas corporais de luta, de dança, as práticas corporais da natureza, ou seja, a área da educação física, ela tem esse papel de promover todo esse contexto cultural, né? Então, mas eu acho que isso não se opõe a você, além de trazer todo esse conteúdo, também agora, né, talvez já mais em posse dessa questão do enriquecimento da atividade, trazer essas atividades de forma enriquecida. Ou seja, uma coisa, né, não sei quantos profissionais de educação física tem aqui, mas acho que uma coisa não vai contra a outra. Ao pensar numa aula que pense na sua aptidão física, que pense no desempenho cognitivo também na atividade, eu não estou excluindo um outro currículo que já está posto e foi construído e é historicamente muito importante, né, que nós apresentemos para os nossos alunos ao longo de toda a educação básica. Deixa eu ver, eu acho que tem mais uma pergunta aqui. A Jussara pergunta: como nós, professores, podemos utilizar essa pesquisa? Qual seria o nível, apenas para termos uma ação mais efetiva? Essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente lê um monte de artigos e acho que o mais importante é como isso vai chegar, né? O Thiago chegou a mencionar um pouquinho antes, né? Como é que a gente vai chegar a isso na ponta, né? Ou seja, eu recebo essa informação e, obviamente, eu quero saber, nossa, mas como que eu vou aplicar isso, né? Primeiro, acho muito bom essa dúvida, porque demonstra um desejo, né, que eu acho que, eu até conversei com a Marnes, assim, que é uma característica da educação infantil, né, dessa rede, eu acho que de outras redes, né, mas uma característica específica de estar muito ligada ao aluno, à aluna, à criança e sua família, ou seja, a gente fala muito do educar e cuidar, né, mas eu acho que, né, o cuidar, ele está muito presente, né, eu acho que a fala da Jussara está muito nisso, assim, como que eu cuido melhor das minhas crianças, enfim, isso só para dar um parênteses, eu acho que é muito
não que isso não aconteça em outras áreas, né, em outras etapas do ensino, mas acho que na educação infantil isso é muito presente, isso é muito bonito. Eu acho que promover uma escola mais ativa, né, de uma maneira geral, é uma questão importante, né? Eu acho que pensar que as crianças necessitam de movimento, né, isso é um ponto importante. Ou seja, será que existem outros ambientes onde eu posso fazer esse trabalho? Num pátio, um movimento, trazer mais brincadeiras que também ajudem na concentração das crianças. Eu tenho algumas, não são necessariamente dicas, né, mas assim, existem alguns trabalhos, Jussara, que falam de pequenas intervenções durante a aula, né? Eles chamam isso de, é um termo em inglês, eu vou escrever aqui, eles chamam isso de brain breaks, tá? São tipo intervalos, né, cerebrais, né? Ou seja, são atividades que a gente faz no meio da aula, geralmente atividade física, ou seja, uma pequena brincadeira, como eu falei, do morto-vivo, né? São atividades que são feitas mais com crianças mais velhas, e porque sabe-se que numa aula, né, talvez a educação infantil não passe por isso, mas numa aula clássica de 50 minutos, o nível de atenção, ele não dura os 50 minutos todos, né? Ou seja, então essas intervenções, esses brain breaks, com pequenas brincadeiras, por exemplo, de um morto-vivo, né, eles despertam, né, a questão cerebral, porque você está ali fazendo uma atividade, um desafio, né, e eles mantêm o nível de concentração, aumentam o nível de concentração e de engajamento para algumas questões que estariam sendo trabalhadas ali. Então, eu não tenho relatos específicos de como realizar isso na educação infantil, mas se eu puder tentar responder é isso. Inserir mais movimento, né? Porque é isso, a criança é movimento, ele é importante. Claro que a professora, o professor, ele vai saber, né, o momento onde é necessário, né, ter mais pausa e mais concentração, mas existem várias outras práticas que podem ser feitas de conscientização corporal, de respiração, de descobrimento do próprio corpo, imitação. Então, ao trabalhar algum conteúdo onde você inclui, né, o movimento, né, no conteúdo, né, isso é algo que ajuda e está ligado também a essa questão das sinapses, essa questão cognitiva. Exato. Aqui, o pessoal está elogiando. A Jussara até comentou de imitação de arranjos com o corpo. Mas aqui, eu não sei se tem mais perguntas, porque as meninas não escreveram aqui, né? Então, acredito que não tenha mais perguntas. A Áurea está por aí, que a Áurea é nossa superintendente de educação. Olá, gente. Bom dia, Daniel. Bom dia, Áurea, tudo bem? Gente. Vou desligar minha câmera, porque o meu sinal não está legal no computador. Beleza. Vou desligar um pouquinho a imagem para poder falar melhor com vocês. Daniel, venho aqui agradecer em nome da nossa Secretaria Municipal de Educação. Eu não pude acompanhar o iniciozinho, mas entrei depois 9 e pouquinho e, nossa, muito obrigada por ter compartilhado tantos conhecimentos importantes aqui com a nossa rede. Falar dessa importância do movimento. Eu fui professora de educação infantil há muito tempo e tenho um irmão que é professor de educação física. Eu trocava muito com ele, eu lembrei desse bate-papo, das suas falas, do meu bate-papo com eles, né? Porque realmente, né? O professor sozinho, né? Na educação infantil, ele tem essa sede de falar sobre o movimento, dessa importância. E a gente ainda não tem isso a nível de Brasil, essa realidade, né, de ter um profissional de educação física, que seria tão importante para a parceria desse trabalho no desenvolvimento integral das crianças. Mas a sua contribuição hoje foi maravilhosa.
reafirmou algumas práticas que eu tenho visto aqui na rede, muito importante, né, dessa interação hoje, desse desafio de fazer isso remotamente. Mas sua pesquisa contribuiu muito e a gente só ficou com sede de querer um pouco mais. Fica aqui o convite para você voltar outras vezes. Mas acho que foi uma manhã de muito conhecimento. Obrigada, né? Eu falo aqui da Superintendência Pedagógica e só agradecer por você ter dividido um pouquinho aí do seu conhecimento, da sua pesquisa, do seu olhar. Com certeza, eu acho que contribuiu muito para as nossas práticas daqui para frente. Obrigada, Daniel. Obrigada, Marcos. Obrigado, Ara. Agradeço o convite também. E acho que é sempre muito bom, assim, trocar e dizer que eu agora estou nessa posição, né, enfim, mas também sou professor e a gente vai aprendendo com os nossos pares. Eu acho que é importante a gente ter essa participação dessas formações para que nós nos motivemos, né, e busquemos parcerias, né. Acho que isso, quando a gente ouve algo que nos interessa, o nosso olhar fica mais atento com uma outra notícia e a gente repensa a nossa prática. Nossa, legal, eu já vinha fazendo algo que é importante, talvez eu não soubesse, ou o que mais eu posso fazer, né? Entendendo, né, agora que eu sei a importância, né? Acho que parte disso vem também da gente estar aberta para a mudança, e que bom que eu pude contribuir um pouquinho. Eu agradeço também o espaço, né? É sempre bom a gente falar um pouquinho do que a gente tem feito ao longo do tempo, saber como é que isso reverbera, né, entender que esse é um caminho importante, né, de aproximação, e que algo só acontece, né, assim, o meu trabalho também aqui só aconteceu porque existia uma rede e existia um trabalho de educação infantil. Então, assim, eu não estou em nenhum lugar superior, assim, eu só estou tentando retornar aquilo que eu pesquisei, assim, algumas questões que eu tentei responder, e essas questões vão trazer outras questões. Então, e qualquer um de nós pode estar nesse lugar, buscar um pouco mais de conhecimento, buscar parcerias com a rede, né, assim, com alguns profissionais, né. A Áurea falou que tinha um irmão, ou seja, talvez algum contato com alguém da rede, repensar as práticas. Eu acho que esse momento, que bom que foi proveitoso, eu acho que é importante sempre participar e estar aberto a essas possibilidades.